número de apostadores cada vez maior, o mercado de apostas esportivas só cresce em todo o Brasil. Segundo a BNL, a estimativa é que o mercado brasileiro de aposta movimenta ao menos 12 bilhões de reais. Entre 2018 e 2020, o setor cresceu de 2 para 7 bilhões, mesmo com a pandemia. Um outro levantamento mostra que esse mercado deve crescer 10% ao ano, atingindo cerca de 155 bilhões de dólares no mundo em 2024. Eu converso hoje com o apostador profissional Wagner Zoré. Tudo bom? Seja bem-vindo. Tudo bem, obrigado. Vamos começar falando o mais básico sobre essas apostas. Como que elas funcionam? Hoje, licitamente para você fazer apostas esportivas no Brasil, você tem que utilizar uma plataforma, algum site. Hoje, diversas plataformas, muitas e inúmeras. E com a utilização dessa plataforma, você faz seu cadastro, deposita um dinheiro mínimo, e aí você pode iniciar nas apostas esportivas. Existe um valor mínimo nesse primeiro depósito? Em cada casa de apostas, elas variam, e fica entre 20 a 40 reais um depósito mínimo. E no Brasil, essas apostas, como você disse, só podem ser feitas por sites e aplicativos, não é? Isso, licitamente sim. Agora, se houver alguma casa de aposta física onde você faz as apostas ali, isso é ilícito na lei. Tá. Essas apostas, elas valem para todos os esportes? Como que é com relação a isso? Sim, hoje a casa de aposta conta com uma variedade de esportes possíveis, inúmeros, NBA, basquete, futebol americano, tem até corrida de galgo, que é um pouco mais curioso, corrida de cavalo, futebol, futsal, vôlei, tudo esporte que eu vou imaginar hoje as casas de apostas estão cobrindo. E o maior número de apostas aqui no Brasil, a gente pode falar que é no futebol? Eu não falo nem no Brasil, eu acho que no mundo todo o futebol ainda é o esporte mais apostado. Por que será? Eu acho que aqui no nosso país a paixão cultural, e você vê também o reflexo da Copa do Mundo, o tamanho da proporção que é esse evento. Então, ele é mundial e eu acho que a maioria dos apostadores, e as casas de aposta também, quando eu pesquisei, iniciaram com o futebol, a maioria delas. Aí tem umas particularidades que nem nos Estados Unidos é forte o basquete, e o futebol americano. Lá fora as coisas de cavalo são muito fortes, mas ainda acho que o futebol predomina. Dentro de uma partida de futebol, no que é possível apostar? Escanteio, tiro de meta, cartões para jogador, finalização, resultado, número de gols, muita coisa dá para apostar dentro de uma partida. E como que o apostador ele tem essa ideia sobre números? Como que funciona isso? Normalmente você cria um método e aí a partir do seu método você vai ver se ele é lucrativo no longo prazo com um volume alto de apostas naquele método. Vou dar um exemplo claro para você aqui. Quero apostar para ter um gol no primeiro tempo. Então, toda vez que chegar nos 20, 25 minutos, a partida tiver com uma estatística, daquele jeito que você está no seu método, exemplo, ataque perigoso, tanto de escanteio, tanto de chute, e aí você vai apostar em um gol no primeiro tempo. E isso é um método. Então, você cria métodos você pode criar métodos diante de várias modalidades que tem dentro do futebol. Tem método para escanteio, tem método para gols, tem método para finalização. E essas apostas, elas são feitas antes da partida ou durante? Tem as duas modalidades. A aposta pode ser feita pré-jogo, que a gente fala, e em live, que é durante a partida, quando ela está rolando. Qual que é a diferença entre casa de aposta e bolsa esportiva? A bolsa esportiva hoje, ela ganha uma comissão quando o apostador ele aposta contra outro apostador. Então, o apostador acha que time A vai ganhar, o apostador B acha que time A não vai ganhar, ele vai contra esse resultado. E aí a bolsa esportiva ela ganha uma comissão para fazer esse trâmite entre os apostadores, mas você não aposta contra a casa. Já a casa de apostas, você vai apostar contra ela. Exemplo desse crescimento das apostas esportivas no Brasil foi o Campeonato Brasileiro de 2022. 18 times tinham patrocínios de casas de apostas. Como que você vê isso? Eu vejo o mercado numa crescente muito grande e ainda acho que há espaço para ele crescer ainda mais, mas é uma dominância muito grande nas casas de apostas. Você vê até atores famosos fazendo comerciais já de casas de apostas, coisa que há 2, 3 anos atrás você não via. É um investimento muito grande em marketing, né? Muito grande, muito grande. Eu vi também um levantamento de um número, acho que 100 jogos no Brasil foram considerados com resultados suspeitos em 2022. Há uma suspeita de que esses resultados tenham ligação a beneficiar apostadores. Isso é uma realidade? Isso é uma realidade. Esse número que você falou é um número ainda bem baixo, acontece muito, é um negócio que acontece corriqueiramente. Mas assim, é algo inevitável, né? Porque de tantos jogos que acontecem no dia, vai haver alguns manipulados. E eu digo mais, eu acho que isso não é de hoje. Com a crescente das casas de apostas, esses jogos manipulados vão crescer. Porque há pessoas ali que vão ser favorecidas. Mas é algo que já acontece há um tempo. Como que a Copa do Mundo movimentou esse mercado? Foi o evento que mais movimentou as apostas até hoje. Eu vi um levantamento, se eu não me engano, só no Brasil foram apostados 24 bilhões de reais durante o evento. Então é um número absurdo
E é impactante. Aqui na TV a gente fez um bolão da Copa do Mundo e eu nunca assisti um jogo inteiro, mas fiquei em segundo lugar. Caramba! As apostas esportivas é muito baseado em estatística, em matemática, tem que ter estudo, mas também tem aquelas zebras que é inesperadas, né? Com relação a isso, como que esses resultados inesperados impactam na vida do apostador? Fica de cabelo em pé? Fica assim, ó, aquela coisa, você sabe que toda a Copa do Mundo tem zebra, que vai acontecer resultados inesperados, mas você tá lá e quando você está assistindo, você acredita que isso não vai acontecer naquele jogo que você está apostando e quando vem você perde dinheiro. Existe algum segredo, por exemplo, você torce para o Palmeiras, é um jogo do Palmeiras. Como conciliar coração e razão na aposta? O ideal é você não misturar o seu time do coração, porque normalmente ele vai ser algo que vai fazer você perder dinheiro. Mas existe aquele método que você faz assim, ó, no time rival. Se ele ganhar, você está feliz pelo seu dinheiro. Se o seu clube ganhar de coração, você perdeu dinheiro, mas está feliz pela vitória do seu clube. Como que é a sua história com as apostas esportivas? Como que você começou nesse mercado? Eu iniciei nas apostas esportivas em 2014, pelo fato do meu irmão morar numa república com mais 9 garotos que estudavam estatística na UFSCar. E eles queriam ganhar dinheiro com a internet e matemática junto. Aí iniciaram no PokerStars, mas eles não tinham uma constância nos ganhos. E aí eles viram lá, buscando na internet, um curso de um cara que ensinava como fazer apostas esportivas. E foi a primeira luz para eu começar, ele me convidou, ele mais os 9 meninos, então a gente formou 10 pessoas para comprar esse curso, dividimos, todo mundo ali estudou e deu caminho, pontapé inicial nas apostas. Então foi por causa do meu irmão. Dessas 10 pessoas, quantas continuam nesse mundo agora? Eu acho que viver disso, somente eu, das 10, mas ainda uns 3, 4 ali, brinca ali por hobby. E como que foi essa transição? Quando você descobriu que era possível viver disso? Eu tive sorte no início de ganhar um dinheiro logo no início, mas assim eu já devolvi tudo e fui perdendo. Para ser sincero, os primeiros 3 anos da minha caminhada nas apostas esportivas foi perdedora. E depois eu comecei a ficar no 0 a 0, com estudo, com método. E foi em 2018 em diante que eu consegui ter uma constância. Então depois de 4 anos no mercado. Então a galera às vezes entra achando que na primeira semana vai ficar rico, e num mês você vai levantar muito dinheiro. Não é dessa forma. É como todos os outros trabalhos, é calcado, tem processo para você respeitar. E em 2018, quando eu comecei a ver dinheiro com isso, aí as pessoas começaram a acreditar também, familiares e tudo mais. Mas hoje as pessoas têm aquele costume de só ver algo promissor quando vem o dinheiro, né? Mas é um caminho possível, não é fácil, é um caminho árduo, mas é possível você ganhar dinheiro com a aposta esportiva. Eu ia perguntar justamente isso, qual que foi a reação da sua família nesse caminho? O meu pai, ele é empreendedor, ele tem um negócio dele há mais de 30 anos, então ele teve um pouco mais de compreensão. Mas eu também respeito, porque não era um caminho quando eles eram mais jovens, então pais querem sempre proteger o filho. E minha mãe não gostou da ideia, negou, falou, não quero que você faça isso, quero que você continue na faculdade e tudo mais. E eu larguei minha faculdade no último semestre, para viver disso. Faltava um semestre para finalizar, falei, não, é o que eu gosto, é o que eu amo, e acabei largando. Aí minha mãe ficou mais brava ainda, mas depois ela aceitou. E com relação aos estudos, como que funciona? Você teve que se preparar, você estudou muito? Porque às vezes as pessoas acham que é começar e sair chutando resultados. Né? Não, é longe disso. No começo eu fui meio assim, né, no achismo, porque em 2014 havia muito poucos criadores de conteúdo sobre apostas na internet, então você não via a comunidade se juntar e se ajudar. E aí, conforme isso foi passando, a galera, aquele ali faz tal estratégia, aquele ali aplica de tal jeito o dinheiro dele nas apostas, e aí você vai conversando, e aí hoje é muito estudado tudo, tem grupo de pessoas, tem até grupo de scout, que são pessoas que buscam informações de clube para chegar a informação para a gente antes da casa de aposta. Então há um estudo muito grande por trás de estatística e assistir muito jogo. Assisto em média 3 jogos por dia, então são 6 horas assistindo o jogo. Com relação ao trabalho, quantas horas de dedicação diárias são necessárias? Eu acho que é particular de cada pessoa, de cada esporte que ele é especialista. Como eu sou especialista em futebol, eu assisto em média, como falei para você, 3 jogos por dia, então vai umas 6 horas assistindo um jogo e fora algumas outras buscando informações. Então leva 8, 9 horas de dedicação ali por dia. Wagner, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Voltamos com o Conecta Entrevista e hoje nós estamos falando sobre o crescimento das apostas esportivas no Brasil. Wagner, qual que é o melhor site? Você tem algum site que você indica para quem está começando? Tem bons sites hoje no Brasil. Eu, particularmente, trabalho com a Bet365. Não tenho nenhuma parceria, estou só indicando ele. Mas é uma casa muito séria no que faz, questão de pagamentos, deixar seu dinheiro lá. Tem a Betfair, Betano, tem bastante casa boas, mas não tem uma específica, vai de gosto de cada um também. Existe alguma dica que você daria para quem está começando não sair tão no prejuízo? A dica é
e chegar nas apostas esportivas e encarar aquilo como um hobby, como uma possível fonte de renda extra, não como sua fonte de renda principal, e caminhando aos poucos, respeitar o processo, saiba que vai ter estudo e que as coisas também podem acontecer aqui para você, mas com o pezinho no chão. Você acha que existe uma cultura de ostentação patrocinada mesmo por essas marcas para atrair cada vez mais jovens para esse mundo? Como que você vê isso? Sim, é uma do nosso meio, né, uma cultura de você, vamos dizer, vomitar luxo nas pessoas, carro, casa, muito daquilo não é nem da pessoa que está fazendo aquilo ali, mas é uma forma da pessoa captar a atenção das outras pessoas e falar, né, sobre as apostas esportivas, mas, por outro lado, tem uma parte ruim que mostra como se fosse algo fácil que todo mundo vai alcançar aquilo através das apostas. E não é bem dessa forma. Você já morou em casas com outros apostadores? Como que é isso? Eu já morei em Campinas com mais 7 apostadores. A gente morava numa casa bem grande também. Mas a gente até fazia um pouco disso, de ó, a gente está aqui, isso aqui faz a aposta que trouxe pra gente, mas sempre tentando mostrar a realidade, que existe um caminho por trás para chegar ali. Não, ó, foi do dia para a noite, uma semana a gente conquistou isso. Não, não foi dessa forma. Então essa foi a forma que a gente viu de conseguir a atenção das pessoas, mas também mostrar a realidade. De que forma morar, se inserir nesse meio totalmente morando com outras pessoas que também vivem disso, ajuda nesse processo? Foi uma das coisas que mais me fez crescer profissionalmente nas apostas, porque eu tive ali com bons apostadores e pessoas que trabalhavam e apostavam em outras modalidades, como eu tenho League of Legends, que é um jogo grande de computador, Counter-Strike também, então tive apostadores ali que trabalhavam com esse. Como eu trabalhava com futebol, foi uma troca de informação e conhecimento. Sim. Então eu conheci outros esportes e outros tipos de estratégias para ser aplicado nas apostas, não que eu faça hoje, ainda deixo para eles que são especialistas, mas é uma troca de conhecimento muito grande. Você tem 2 grupos, né, relacionados à aposta, um free e um VIP. O que é isso? O que tem nesses grupos? O grupo free a gente fala é o grupo 0800, grupo gratuito, onde eu compartilho ali algumas apostas minhas, algumas visões, algumas informações também do que vem acontecendo nas apostas. E o grupo VIP é um grupo mais dedicado para as pessoas que estão pagando a mensalidade para a gente realmente passar todas as apostas que a gente faz. Né? Na verdade, todo o grupo VIP do apostador hoje ele não consegue passar 100%. Tem uma aposta outra mais arriscada, mais arrojada que você quer fazer. E como você tem que ser sério e ter uma responsabilidade com o dinheiro dos clientes que estão ali, você acaba não passando. Mas 99% das apostas que eu faço, aí eu transformo no grupo VIP e passo para a galera. Você aposta em futebol ou aposta em outras modalidades também? Como que é? Eu aposto em várias modalidades, mas seguindo outros apostadores profissionais das outras modalidades. Eu não enxergo com uma facilidade alguém dominar 3, 4 esportes. Você ia apostar profissionalmente no basquete, no futebol, no futsal e vôlei. Não, eu não vejo, eu acho bem difícil isso. Então eu faço as minhas apostas, indico meus clientes de futebol e as outras eu pego com amigos apostadores. Também existe a possibilidade de apostar em esportes, né? Como que funciona isso? Sim, uma das casas que eu morei com os apostadores, que eu falei, é o League of Legends, que é o esportes, esportes eletrônicos. Então hoje tem o Counter-Strike, não sei se você já ouviu falar, sim. League of Legends, então tem o Rainbow Six, Valorant, então tem bastante jogos que a galera consegue apostar também. Você aposta nos jogadores? Como que é isso? A gente aposta em, exemplo, League of Legends, tem dentro do jogo quem vai matar o dragão primeiro, quem vai conseguir a torre, também vitórias de time, esse time vai vencer outro. E exemplo, então hoje tem o CBLOL, que é o Campeonato Brasileiro de LOL, é algo muito grande. Inclusive o Ronaldo, jogador, tinha um time de LOL. Então esse cenário também de esportes vem crescendo muito e as apostas vai juntamente com eles. Tudo isso está muito ligado à internet, né? Tanto com a venda de cursos quanto divulgação de conteúdo. Como que você vê isso? É um mercado também? Você, por exemplo, vender um curso de como apostar? O seu próprio grupo VIP, né? Sim, qual é a sua relação com isso? Sim, eu já vendi curso também de algumas estratégias que eu utilizava para fazer as apostas. Acho que existe ônus e bônus disso. Acho que existe muito picareta também que vende curso sem ter a responsabilidade do que está vendendo, assim, simplesmente para ele ter o dinheiro de volta, né, com um retorno financeiro, visando somente isso. Eu já vendi curso, eu acho que assim, todo curso bom vale a pena o investimento. Existe curso em outros tipos de modalidades, curso para você apoiar na bolsa de valor e tudo mais. Então, bons cursos tem no mercado, mas com eles vem junto bastante curso de picareta que só visa o retorno financeiro. Como ficar com o pé no chão para não transformar esse hobby num possível vício que vai trazer prejuízos para a vida da pessoa? As apostas esportivas hoje ela é bem lesiva à saúde de várias pessoas, ela é como qualquer outro vício. E é um vício complicado porque na ânsia de você às vezes conseguir dinheiro para jogar no site, para você apostar, você acaba fazendo outras coisas ruins. Então tem que ter muito cuidado, tem que se controlar. Acho que se você vê que você está fugindo do seu controle, buscar uma ajuda psicológica, buscar uma ajuda da família,
porque a realidade é que ela pode ser bem lesiva para a sua saúde. Como que é a sua rotina com relação a isso, para evitar esse vício? Depois de tanto tempo no mercado, eu hoje não faço trabalho com psicólogo, mas eu indicaria para outras pessoas que estão no início. Porque assim, se você está ali e depende daquilo para viver, o que hoje eu não recomendo que seja as apostas esportivas a fonte de renda principal e exclusiva das pessoas. Eu acho que assim, você quer ganhar dinheiro com isso, quer se tornar sua fonte de renda principal, mas também faça outras coisas que vêm dinheiro de outras, que pingue de outros lugares, porque às vezes naquele mês está um mês ruim, seu dinheiro está descendo ali na casa de aposta e é o dinheiro que você vai pagar as contas. Então tem que ter estômago, tem que ter cabeça, que é difícil. O certo é ter uma reserva, por exemplo, me sobra R$100 por mês, é só isso que eu vou gastar. Isso, por exemplo, a pessoa hoje tem uma renda de 2.000, ela quer entrar nas apostas. Coloca 50, 100, um valor para você ir aprendendo, e se aquilo for crescendo, você vê que é para você, você vai denominando e dedicando mais tempo àquilo e até outros aportes. Se não é, viu que não é. E também tem apostador que ele está lá só, é o que a gente chama de apostador recreativo. Todo mês ele deposita 50, 100 para brincar. Ele não quer fazer aquilo uma fonte de renda e ele também não vai depositar mais que aquilo. Mas sempre tem que redobrar atenção, aquele dinheiro das suas contas, o dinheiro que está separado para você pagar os gastos do mês, não coloque nas apostas. Esses apostadores iniciantes que muitas vezes perdem dinheiro, eles são benéficos para quem é profissional? É bom ter essas pessoas ali? Assim, sendo bem sério para você, a gente estima que a cada 100 apostador que está na casa de aposta, 3 é lucrativo, 4. Se não existisse os 95, 96 que perdesse, 97, a gente não estaria ali para ganhar, porque a casa de aposta não é um banco para você ir lá arrancar dinheiro dela. Ela só paga os apostadores profissionais porque existem diversos amadores que perdem dinheiro lá. Que a maioria é esmagadora, né? Com relação à legislação, existe até uma questão, né, relacionada a isso, que é a regulamentação aqui no Brasil. Existe uma lei que autoriza, mas não existe uma regulamentação. Como que fica a expectativa de quem é profissional com relação a isso? Então, a perspectiva da gente é que, acho que em breve vai ser regulamentado e com isso vai ter o ônus e bônus. Para o país eu acho que vai ser bom, porque você vai tributar isso e vai arrecadar mais impostos. Então, eu vejo que logo em breve vai ter regulamentado, porque o crescimento foi muito grande, a expansão foi muito grande. Então, tem um olhar do governo para isso já. Então, eu acho que a regulamentação está logo aí. Wagner, quando você começou, tem alguma coisa que você gostaria de ter, alguma informação que você gostaria de ter tido antes para esse caminho? Boa pergunta, uma informação que eu gostaria de ter antes. Eu acho que ter informação do como a gestão do seu capital é importante para você ter um longo prazo nas apostas esportivas. Eu gostaria de ter essa informação antes. E também para você ser lucrativo, você tem que ter métodos. Você ir no achismo, eu acho, for no time do coração, esse time está 4 jogos sem perder, ele vai ganhar de novo. Então, essas coisas eu fiz, esses erros. Então, eu gostaria de ter essas informações e a mente que eu tenho hoje, mas tem coisa que não tem como, você tem que passar pelo processo. Né? Como que você vê seu futuro com relação às apostas esportivas? O que você espera? Com o crescimento das casas de apostas, igual a gente falou aqui, 18 times do Campeonato Brasileiro hoje é patrocinado por site de apostas, eu imagino que eu estou num caminho bem promissor. Como eu comecei antes também, eu tenho algumas experiências, né, umas vivências que eu tive, então com o crescimento eu acho que a gente vai crescer também, quem está nesse ramo. Wagner, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço, Giovana. O Conecta Entrevista desta semana fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.